E a senhora está capitão, em breve vai ser promovida. Quais são os planos da capitão para o futuro? O que a senhora pensa em fazer? Pensa em fazer algum outro curso que pode ser um desafio? A senhora já fez grandes e difíceis cursos. Guarda-vidas, mergulhadora, que é um curso que é pesado, só quem... Vale a pena ser mergulhador? Não. Seja. É o primeiro que eu vou fazer. Faça. E Faça ainda no GBMar. com a bênção da senhora. Vou fazer no GBMar. Faça no GBMar. Faça no GBMar que eu já vou te indicar certinho. Já vou falar pro coordenador lá para te receber muito bem. Nossa, agora... A gente vai vir com carinho. Agora eu me dei mal. Cara, mas lá no GBMar o curso tá muito técnico. O Nishihara é muito bom. O Nishihara é muito bom. Ele é muito técnico. Ele gasta dinheiro, coitado da mulher dele, que tem que aguentar ele gastando dinheiro com essas viagens doidas que ele faz para se especializar. Faça no GBMar. Não porque o GBMar é a melhor unidade, não é por isso. É a melhor unidade? E ninguém me escute. Eu sou apaixonada pelo GBMar, Sim. não tenho o que falar. Mas, cara, eu não sei o que Deus reserva pro meu futuro, né? Mas desde que eu saí da academia, eu nunca parei de estudar. Então, Sim. eu fui para uma... Eu saí da academia, fui fazer direito, terminei direito. Aí eu tava muito quieta, aí eu fui, depois do CGV, eu falei, puxa, eu gostei desse negócio de atividade física, fui fazer o curso de educação física. A senhora fez onde a educação física? Da polícia? Eu fiz lá na Baixada, não porque na época eram 3 anos aqui em São Paulo e era 4 anos lá embaixo, eu falei, já fico lá embaixo mesmo. Aham. E nesse meio tempo, eu fui atender uma ocorrência uma vez de um suicida. E na época... Ocorrência difícil, né? Difícil. É uma ocorrência difícil, uma ocorrência que a gente tem que ter paciência. E na época, não tinha essa abordagem humanizada que a gente tem hoje. Não tem isso que vocês aprendem, né, no CBO hoje, de Era abordagem. distrair. Era assim, ó. 1, 2, 3, distraiu, leva pro chão. O mais rápido que puder. Conversa, tenta entender. Um vai pela direita, outro vai pra esquerda, traz pro chão, acabou a ocorrência. E se der certo, acaba rápido. Era esse o pensamento. Cara, hoje é outra pegada, é outra abordagem, né? E tem funcionado a técnica, mas na época não era. Então eu estava estagiando no CBO, 2010, e a gente foi para uma ocorrência na Zona Leste de tentativa de suicídio. Chegamos lá, eu era o área, o sargento já estava lá, já tinha conseguido contato com a vítima, um homem num telhado. E era uma comunidade, e lá para baixo, sei lá, uns 30 metros, ele ia se quebrar, ele não ia morrer, né? Porque não tinha altura suficiente para isso, a não ser que se Deus quisesse, mas ele não ia morrer porque não tinha altura para isso. E quando eu cheguei lá, ele era surdo. Nosso Deus. Aí eu falei, a gente chegou, conversei com o sargento, falei, capitão, não tá adiantando nada, o cara é surdo, ele não entende nada, e a gente tá aqui tentando, ele tá agitado, tava com uma faca, nem sei se ele tava com alguma coisa na mão. Aí eu falei, e aquilo me frustrou, eu falei que ninguém consegue falar com ele. Chama lá a irmã dele, a irmã dele sabe falar Libras. E aí? Aí hoje, cara, Às vezes a irmã era o causador do problema, né? Exatamente. Hoje a gente sabe que a gente não vai trazer ninguém para o local da ocorrência, que pode ser o fator lá ou o fator de proteção, ou o fator de risco, exato. Eu falei, e se for fator de risco? Mas não tinha esse termo na época. Não tinha essa Não tinha. noção. Chama qualquer um que consiga falar com ele aqui. E aí, em algum momento, chegou alguém para falar alguma coisa. Resumindo, ninguém conseguiu falar com ele. Eu fiquei frustrada porque eu tentava conversar, não conseguia. E aí a gente pegou esse homem de qualquer jeito, trouxe pro chão, tirou e levou. E aí eu saí dali pensando, falei, será que a gente tá dando o melhor atendimento que a gente pode? Será que não é possível que ninguém consiga falar? Como é que fala Libras? Aí eu fiquei pensando nisso. Pouco tempo depois, eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física e veio uma matéria optativa, né? Libras. Aí eu lembrei da ocorrência, eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho. Eu não consegui me comunicar com o cara, eu vou fazer Libras, e se um dia alguém precisar, eu vou estar no QAP. E aí eu comecei a fazer Libras. E aí eu sou intérprete de Libras hoje da polícia. Que legal. Eu sou intérprete de Libras. Acessibilidade total. Então, assim, já precisei algumas vezes, algumas pessoas da turma sabem, então... Outro dia eu liguei, recebi uma ligação de um camarada da turma, falou, Carol, você fala Libras? Eu falei, tem um cara aqui que é surdo-mudo, não é surdo-mudo, é só surdo. Só surdo, né? Tem um cara aqui que é surdo-mudo, ele falou desse jeito, e ele tá querendo alguma coisa que eu não consigo entender, posso fazer uma chamada de vídeo? E aí ele
fez uma chamada de vídeo e o cara queria uma declaração de um atestado de sinistro, sabe? Documento, sim. Ele falou, olha, ele tá falando que teve uma ocorrência, um roubo em tal bairro e ele tá precisando de um BO, alguma coisa do tipo. Aí eu passei pra ele, bom, o cara ficou feliz pra caramba e pô, fazer diferença. Você vai usar? Não sei, cara, mas eu quero estar apta. Sabe, eu quero estar pronta, Ó, eis-me aqui, eu tô aqui, me usa. Legal. É isso, entende? Então, assim, eu dou aula de Libras hoje no curso Quanto de suicida. tempo a senhora demorou pra Cara, eu fiz ser letrada aí na... 2 anos e meio. E assim, era o primeiro curso, tudo eu fiz particular, né? Na Congregação Santista de Surdos. Então, o primeiro curso eram 3 meses e meio, aos sábados. O segundo curso eram 8 meses e meio, aos sábados, das 8 ao meio-dia. E o terceiro curso é 1 ano e 2 meses, aos sábados. Então, eu passei... Deu quase 2 anos e meio tudo isso, né? Porque não era um em seguida do outro, assim. E aí eu terminei em 2000... Eu fui fazer o sinotecnia, não consegui terminar. Eu comecei a fazer outro em 2021, eu terminei. E aí, logo em seguida, teve a prova da polícia e eram 8 intérpretes só. Eu e a Rimoli, em nível gerencial, e mais um menino, um sargento agora, e o resto eram 9 no total, 3 nível gerencial e os outros 6 nível operacional, que sabe o básico, né? Cara, e aí... Eu quero fazer esse curso, eu quero ficar letrado também em Libras. Eu vou falar pra você, o meu tema de CAO era implementação de um currículo básico de Libras pro curso de formação de soldados no Corpo de Bombeiros. Aí, ó. Mas aí eu fui carteirada pelo comandante, ele mandou fazer outra coisa. Isso quase nunca acontece. Mas eu tenho como meta, assim, estudar Libras. Eu entendo que é muito importante, como a senhora disse. Eu também já precisei desse conhecimento e me frustrei, eu não sabia. Agora você pode chamar, ligar, pera um pouquinho que eu vou ligar o capitão, Agora faz chamada de vídeo aqui, ó. Cara, temos que estar pronto. Vai usar? Não sei. Sim. Mas E aí aconteceu uma vez... de eu precisar usar. E a hora que eu falei com a menina que era surda, ela foi roubada e acharam que era estupro, alguma coisa de estupro. E quando eu cheguei lá pra rondar, o cara falou, capitão, não entendi muito bem, eu acho que era alguma coisa de estupro, mas a menina é surda muda, a mãe não soube explicar direito. Aí eu fui falar com a menina, eu tava no básico ainda, tava super vibrando, sabe? Sim. Aí cheguei pra falar com a menina, aí eu falei, você sabe Libras? Aí ela falou, sei. Aí a mãe começou a falar, eu falei, não, deixa eu falar com ela. Aí ela falou, sei. Ela começou a desembestar. Eu falei, calma, eu tô aprendendo agora. E eu comecei a gaguejar ali, entendeu? Você só no A, E, O, U e ela já... Não, aí eu não, já sabia assim, não. E aí eu falei, calma, eu tô aprendendo agora, conta devagar. O que aconteceu? Ela começou a falar. E não foi nada de estupro, mas o cara pegou o celular dela na tomada que tava carregando num jogo de futebol, de várzea, lá de Itanhaém, passou a mão na perna dela, e pegou o celular dela e ela começou a fazer um escândalo. E eu acho que alguém só viu passando a mão na perna dela. E aí, quando ela começou a gritar, porque ela é surda, não é muda, ela começou a gritar, ele dispensou o celular no cantinho. E aí, então, entrou como tentativa de furto. Cara, a hora que eu expliquei o que ia acontecer, que iam registrar, e eu falei pro delegado, falei, olha, aconteceu isso. E eu fui me despedir dela, cara... A mãe da menina falou assim, eu não sabia que a Polícia Militar estava preparada para atender minha filha. Falei, nós estamos preparados, vem aqui, me dá um abraço. Mal sabe ela. Mas estamos preparados. Mas fez a diferença, cara, né, ali eu falei, eu saí dali, eu liguei pro meu marido, era 2 horas da manhã, eu liguei para ele e falei assim, valeu o curso. 2 anos e meio. Valeu. Eu tava, aí fazia um ano que eu não tinha ido pro terceiro ainda. Cara, valeu ali. Falei, pronto, já posso morrer feliz, tá feito. Sim. Então, assim... Tá pago. Tá pago, né? De poder ajudar de alguma forma. Mas foi muito legal.